Salve, salve, torcedor Alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão, do nosso Palmeiras. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo mais um corte aí pra vocês, falando muito do nosso Palmeiras. Cara, e não tem jeito. A mídia rasga elogios sobre essa janela de transferências do Verdão. Rapaziada, melhor time no Brasil em contratações. Não tem jeito, não tem pra ninguém. A Leila guardou dinheiro para esse momento agora, tá arrebentando. Tá arrebentando. Mamãe Leila tá de parabéns, ó. Tá de parabéns, mamãe Leila. Mas vamos tocar o vídeo aí sem mais delongas. Dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Agora, no Palmeiras não tem sonho não, ali é só realidade. Já contratou o Facundo, já contratou o Paulinho, já tá de olho no Vitor Roque, já pensou, já fez proposta para o Andreas Pereira, e a Leila tá maluca, não para, e agora o novo alvo é o Bernabei. Muito bom, rapaziada. Entendeu? Bernabei, lateral esquerdo do Internacional. O Palmeiras está avaliando o jogador. Ele tem contrato com o Internacional, contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro. O Internacional vive sérios problemas financeiros e talvez não tenha grana para comprar o jogador por cerca de 30 milhões. Na cotação atual são 5 milhões de euros. O Inter está tentando baixar essa pedida, mas o Palmeiras já considera uma oportunidade de mercado. Lembrando que o Palmeiras tem três laterais esquerdos, né? Mas pode ter mais um. Por quê? Porque acha que o Vanderlan e o Caio Paulista não renderam e pode ser que pode vender um deles. Casão, é impressionante o Palmeiras no mercado. Bernabei foi o melhor lateral esquerdo do Brasil, né, na temporada, ganhou a bola de prata, inclusive. Então, o lance é o seguinte. Primeiro, a movimentação do Palmeiras é tudo 24 anos para baixo. Todos os jogadores, 24 anos para baixo. É caro, vai gastar uma grana alta com Paulinho, com Facundo Torres, possivelmente Vitor Roque ou Bernabei. Todos jogadores que têm mercado. Então o Palmeiras está investindo se concretizar tudo isso, está investindo alto em jogadores que têm mercado. Isso aí. Que, dependendo do que rolar no time do Palmeiras, o Palmeiras pode, numa venda futura, ganhar até mais do que está investindo. Ponto. É um investimento para bons jogadores, ótimos jogadores. Dá para vender bem, pô. Muitos jovens. É uma linha favorável ao clube, né? Uma linha favorável ao futebol, né? Você montar um time competitivo, mas também pensando num retorno futuro, num possível retorno futuro. Eu acho que os clubes deveriam ir por aí, dessa maneira, que é o inverso, por exemplo, de Pogba, completamente inverso. Diga o exemplo do Varridão. Querendo contratar o Bernabei, fica claro que eles consideraram errada a contratação do Caio Paulista, né? Senão, você ficaria ali com o Caio Paulista. Que foi que o Palmeiras fez um esforço gigantesco, passou a perna no São Paulo. Na época, eu até falei, vale a pena fazer tudo isso pelo Caio Paulista? Criar uma certa incompatibilidade que já não é um relacionamento tranquilo entre os dois clubes. Você aumentar essa tensão por causa do Caio Paulista? Então tá aí. Todo o esforço que foi feito, toda aquela ação por trás das cortinas, todo aquele movimento deu nisso. Querem um outro lateral esquerdo, e eu li. Eles querem negociar ou o Caio Paulista ou o Vanderlan, né? Vanderlan, para mim, é mais jogador do que o Caio Paulista. Então, assim, o Palmeiras demorou para começar uma reforma na casa. Demorou para começar uma reforma na casa. Né, rapaziada? Começou a ver que a casa parou de funcionar. E aí sai no mercado que nem um louco, indo atrás de 3, 4, 5 jogadores. Isso deveria ter começado no final do ano de 23. Quando terminou o ano de 23,
essa movimentação, a saída de Gabriel Menino, Zé Rafael, sabe, Rony, a chegada de jogadores mais jovens, como está fazendo agora, deveria ter começado em dezembro de 2023. Mas aquela coisa de Abel com a Leila, com a comissão técnica de não, esse grupo, eu consigo fazer esse grupo render, eu consigo tirar desses jogadores. Esse ano não conseguiu tirar. Eu acho que foi mais a Leila. Mas como não conseguiu tirar? Foi campeão paulista e vice-campeão brasileiro? Foi porque tem um time bom. Mas, gente, vamos falar a verdade. Na reta final do Campeonato Brasileiro, não conseguiu tirar algo a mais dos jogadores que estavam lá. Tanto que tomou 3 do Botafogo em casa. E depois tem essa fala, né? Pô, mas o Palmeiras chegou na última rodada podendo ser campeão. Gente, isso aí é balela, né? Matematicamente, mas você olhou no campo, sabe quando o Palmeiras ia ser campeão, mesmo ganhando o Fluminense? Nunca. Pô, o Botafogo só precisava do empate. Então, esse discurso, né? Esse discurso, essa narrativa de que o Palmeiras foi competitivo na final do Campeonato Brasileiro, que chegou até a última rodada para ser campeão, não é real. Isso não é verdade. É só matemática ali, mas o futebol não é números. Futebol não é só números. Futebol você tem que olhar o que acontece no campo para ver se ele consegue aumentar os números. Não é o contrário. Olhar os números para ver se o time rende melhor em campo. O futebol, na verdade, a análise correta e mais justa do futebol e mais real do futebol é o que você vê dentro do campo. Então, o Palmeiras precisava de uma reforma urgente, poderia ter feito com menos pressa, menos correria, se fosse em dezembro de 23, mas está fazendo corretamente dessa vez, né, nesse momento. Se trouxer o Vitor Roque, você pensa, Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Tudo jovem, cara. Todos jogadores jovens. Os caras acham que o Paulinho tem 30 anos. Não é possível que alguém fale assim, pô, Paulinho não jogou nada no Atlético Mineiro, vai vir no Palmeiras, é um estorvo. Cara, o cara tem 24 anos, é campeão olímpico. Só para dar um toque, né? Isso é importante, né? O Palmeiras está indo atrás de jogadores jovens, sem veteranos na jogada. Agora, essa do Bernabé se une a outras coisas, o Mili, Paulinho, todas essas coisas estão rolando aí. Andreas Pereira, estamos falando de um jogador que é titular da Premier League, não é pouca coisa. Né? Jovem. Todo o movimento jovem também, tem 28 anos. Agora Bernabé. E tem um capítulo especial dessa história do Caio Paulista, né? Tudo que foi feito, e pula o muro, e trai o não sei o quê, e blá blá blá, e agora pula chapéu, não sei o que lá. Esse ano do Caio Paulista foi péssimo. Lembrando que se ele estivesse no São Paulo, muito provavelmente ele seria titular do São Paulo. O Palmeiras não chegou nem perto disso, fez uma temporada ridícula. Sim. Já era feia a história do Caio Paulista, mesmo se tivesse dado certo, né, no Palmeiras. Já seria feia. Dando errado, a gente acrescenta justiça à ofensa, né? Porque foi feio mesmo. Então, e o cara, assim, também o que esperar do Caio Paulista, assim, ele é um bom jogador, no Fluminense ele era atacante, tá? Ele é um jogador versátil, mas não aconteceu, né? O titular era o Piquerez, teve a falta de sorte do Piquerez se machucar, e o Caio Paulista precisou da titularidade e não entregou, né? O que eu acho que acontece? Nesse período, no ano passado, o Palmeiras, a Leila, estava tentando segurar o Abel, né? O Abel ia sair. A gente já estava dando notícia assim, né? O Abel já foi, e a Leila segurou. Eu acho que esse primeiro mandato dela, ela manteve muita coisa. Ela conseguiu manter o Abel, a gente sabe que o Abel teve propostas para sair. Ela manteve o Gomes, ela manteve alguns dos pilares do time. O Zé Rafael, que chegou a ser um pilar do time, né? A Leila e a administração dela conseguiram manter. Mas elas foi uma administração que nunca contratou muito. E o Abel, sempre que teve a oportunidade, ele reclamou disso. O Palmeiras não contratava. Mas o que eu acho que acontece no Palmeiras? Como iam tirando do Abel, sem dar para ele reposições? Tipo, ele, desde o começo, quando saiu o Danilo, a gente falou, o Danilo volante, né? Nossa, agora o Palmeiras não vai se encontrar. O Abel foi remontando o time e ganhando. Eu até escrevi 2 textos assim,
tiram, o Abel está fazendo mais com menos. Isso vai pesar para ele. E se você pode fazer mais com menos, então segue fazendo mais com menos. Agora, pela primeira vez desde que o Abel chegou, deu ruim. E o Palmeiras está saudável. O Palmeiras teve lucro. O Palmeiras conseguiu gerar mais de 1 bilhão de receita e acabou o ano com o EBITDA. O EBITDA é aquela conta que se faz, né? Tudo somado e subtraído, que fica mais de 300 milhões. O Palmeiras tem esse dinheiro para sair contratando. Então, agora, eu acho que a Leila, reeleita, é a última vez que ela vai, né, ser presidente, porque ela não vai poder ser eleita de novo. Acho que ela está indo para então vamos gastar. Assim, ela equilibrou o caixa, e isso é louvável, né? Eu acho que a gente fala pouco disso, que a gente critica muito os clubes que se endividam e continuam fazendo loucura, mas aqueles que conseguem, de uma maneira ou de outra, se equilibrar, a gente talvez não enalteça o suficiente. A administração dela, financeiramente, é irretocável, gente. É irretocável. E agora ela está gastando. E está gastando, pelo visto, desse jeito aí que vai montar um timaço. E o Campeonato Brasileiro do ano que vem vai estar cheio de timaço, hein, gente? Assim, o ano que vem vai estar cheio de timaço no Brasil. Para quem ama futebol e quer ver bons jogos, eu acho que a coisa se anuncia muito bacana. E acho que, assim, trazer por que o Inter deixaria o Bernabé sair, né? Isso que eu fico pensando assim, por quê? Por que sairia? Por que o Galo deixa o Paulinho sair? Não faz sentido, né? Só faz sentido se você estiver pensando mais em grana do que em time, né? Se você estiver pensando mais no que você vai negociar e nas comissões que as pessoas vão ganhar, do que em fazer a coisa ficar esportivamente... A responsabilidade esportiva é uma coisa que a gente não fala muito. Responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira. E a responsabilidade esportiva? Me parece uma irresponsabilidade esportiva do Galo e do Inter vender esses dois jogadores. Mili, esse que você está falando é exatamente isso. O Internacional, no caso do Internacional, é isso mesmo. O Internacional tentou fazer um movimento como o do São Paulo, criar um fundo de investimento para pagar suas dívidas bancárias, que são aquelas que estrangulam mais o time, só que o projeto foi reprovado no Conselho. Então agora o Inter vai ter que cortar na carne de algum jeito, e não tem, tá tentando diminuir o valor do Bernabé aí, a pedido de 31 milhões de reais na cotação atual, está tentando diminuir esse valor, junto lá ao time escocês. Se não conseguir, vai perder o jogador. O empréstimo acaba no fim do ano. E no caso do Galo é a mesma coisa. O Inter não consegue segurar se o Palmeiras chegar lá e pagar a multa atual do cara. Não é opção do Inter. Agora o Galo, sim. O Inter ele tem a opção, mas ele não tem a grana, né? Ele não tem os 31 milhões, ele está tentando diminuir. Se o Palmeiras... É a história do Caio Paulista. O São Paulo estava tentando contratar o Caio Paulista, não, diminui aqui, parcela aqui e tal. O Palmeiras chegou com a grana, não, passa para cá que eu quero, pá, e levou o jogador. O princípio é exatamente o mesmo. E com o Galo a mesma coisa. Depois do fracasso total do Galo na temporada, vai precisar vender jogador, não vai ter jeito. É um movimento contrário. O que eu acho, eu entendo isso que vocês estão falando do Bernabé, mas o que eu acho é que os clubes hoje, eles podem ter saídas criativas. Se o cara é esse lateral melhor do Campeonato Brasileiro, deveria haver uma maneira do Inter pensar numa saída criativa para manter o jogador. É isso que eu estou falando. Porque é irresponsabilidade esportiva você perder um cara como ele. Num país que a gente não tem muito lateral esquerdo. Não é que, então vamos aqui, vem um outro lateral esquerdo aqui. Não tem, né? A gente vê, os clubes têm dificuldade nessa posição. Exatamente. Agora, por que o Palmeiras está nessa aí? Contrata aqui, paga ali. O Rodrigo Matos tem uma reportagem hoje explicando exatamente o que acontece. O título é Como o Palmeiras tem dinheiro para contratações milionárias. É exatamente o que a gente está falando, né? O Palmeiras fechou a contratação do Facundo por 12 milhões de euros, de dólares, 74 milhões de euros. Comprou o Paulinho do Galo, 116 milhões de reais. Mira o Andreas Pereira, que custa 128 milhões. Só nessa aí os gatos vão ultrapassar 300 milhões, que é mais do que o Botafogo ou o Flamengo gastaram no meio do ano passado, que eles gastaram a beça. Foi uma janela absurda, sobretudo do Botafogo, e se isso se concretizar no Palmeiras, o Palmeiras vai ter gastado mais. Porque o Palmeiras está com uma saúde financeira muito grande, diferentemente de outros clubes. Tem superávit, tem muita grana entrando e tudo mais. Está tudo explicado lá na matéria do Rodrigo Matos. Como disse a Mili,
a Leila, nesse aspecto, não brinca. Ela faz uma gestão absolutamente positiva nesse aspecto. Gasta quando pode, não gasta quando não pode, e assim o Palmeiras vai voando aí. Essa é a situação. E o Palmeiras ainda pode anunciar, o Paulinho pode chegar hoje, Casão. A gente está aqui falando, não sei o que, tal, pode ser que seja concretizada hoje. Tá tudo certo entre os clubes, falta só o anúncio, tá com pinta de ser aquele anúncio de Natal, Casão. E é um baita jogador, concordo com você. Cara, é um ótimo atacante, cara. É um cara que se movimenta muito. Ele pode ser usado aberto na esquerda, como muitas vezes foi usado no Atlético, jogando centralizado, fazendo dupla, né? Se ele jogar 4-4-2, Paulinho e alguém na frente. Enfim, o Paulinho vai ser muito útil na mão do Abel. Cabeceia muito bem, finaliza muito bem, de esquerda e direita, de longa distância. É uma ótima contratação. Aí os caras, a gente fala assim, não jogou nada no Atlético. Não é verdade, gente. Isso não é verdade. Isso é algum recorte que o telespectador aí que mandou a opinião dele em cima de algum recorte que ele tirou. Porque o Paulinho fez um ótimo campeonato, um ótimo ano pelo Atlético, ano passado também. É um jogador que acrescentou agressividade ofensiva para o Atlético. E no caso do Palmeiras especificamente, o Palmeiras está renovando. O Palmeiras está não só renovando em idade, mas como fazendo um novo ataque, né? Tentando fazer um novo ataque, né? Já tem o Estevão ali, o melhor jogador do campeonato, é a revelação, a grande estrela do futebol brasileiro. Estevão aberto na direita. Você precisa de um centroavante, os caras estão indo atrás do Vitor Roque, que tem possibilidade de conseguir. E já trouxe o Paulinho, e trouxe o Facundo Torres. Quer dizer, você tem ali, se concretizar todas as contratações, essas aí que eu estou falando, sem contar o Andrés, essa daí, o Abel já tem na mão um leque para formar o ataque do jeito que ele quiser, como ele quiser, da forma que ele quiser, claro, sempre contando com o Estevão, aberto na direita, e os outros dois, ele vai decidindo, vai pondo cada vez o jogo que for necessário. Eu acho que o Palmeiras está se movimentando muito bem no mercado, inclusive com o Andréas Pereira, se conseguir, porque saindo o Zé Rafael, fica aquela... Não tem ninguém no Palmeiras que faça o segundo volante desse estilo aí. Um jogador que boa técnica, ótimo passe, que vai acompanhando o desenvolvimento da jogada, que bate bem de longa distância, né? Você pega a característica do Andrés Pereira, é esse o cara. A contratação do Palmeiras, as contratações do Palmeiras não está sendo assim, vamos contratar. Olha lá, contrata aquele cara. Não. Está sendo tudo pensado em cima de um esquema que o Abel gosta que o time jogue. Você pensa Danilo e Zé Rafael. Era isso. O Danilo é aquele cara que marcava, saía para o jogo e deixava mais livre o Zé Rafael para o bom passe, para acompanhar o ataque. Saiu o Danilo, complicou o Palmeiras por muito tempo, até achar alguém que fizesse esse papel. E não achou um fixo. Foi Aníbal, foi o próprio Gabriel Menino, o Richard Rios, foi rodando ali aquele primeiro volante. O segundo era o Zé Rafael. Agora vai ter que mudar os dois. Agora você já tem ali o primeiro volante, você tem ali para colocar para jogar. Tá faltando esse cara. Tá faltando. E eu acho que a característica do Andrés Pereira é assim, aquela que o Abel adora, sonha, ama em fazer no time dele. Um segundo volante que é criativo, que também decide. Um segundo volante que decide jogo. Aliás, um detalhe, né? Com todas essas contratações aí, não vai dar para o Abel chegar em coletivo agora e falar assim, eu quero jogador pronto, eu jogo só com quem tem a base, nós somos o priminho pobre. Não vai ter, esse papinho não vai colar mais pro Abel, né? Mas só mais uma coisinha. Fala, Casão. É o seguinte, o Palmeiras, quando eu falo que ele demorou, que ele, na minha opinião, vacilou numa transformação, foi o seguinte, Gabriel Menino já está demonstrando há mais de 2 anos que não dava mais no Palmeiras. Já faz mais de 2 anos, gente. Gabriel Menino. O que o Gabriel Menino acrescenta no Palmeiras, apesar de ser bom jogador? Apesar de ser bom jogador. Nada, não aconteceu nada. O Zé Rafael, já o ano passado, já não estava rendendo aquilo que o Abel sempre... que o Abel gosta, tanto que começou a ser substituído muitas vezes. Quando você vê um jogador que foi importante para um time
2 temporadas seguidas, e na terceira o treinador começa a substituir todos os jogos, sai e põe outro, é porque aquele jogador já não está conseguindo mais fazer aquilo que o treinador gosta. Então, nesse ponto, o Rony foi a mesma coisa. O ano passado já não foi mais um cara que acrescentou muito. Em poucos jogos ele acrescentou. Bom, rapaziada, você acompanhou aí mais um corte do Verdão Notícias, mais um da mídia que se rende ao Palmeiras. Casagrande quis dar uma alfinetada ou outra, que demorou isso ou aquilo, mas a grande verdade é que tem que se render, teve que se render ao Verdão, à gestão da Leila, que realmente a Leila nunca foi de contratar muito, mas ela tinha um elenco excelente. Só que esse elenco foi se desgastando. Então, a Leila sempre se preocupou muito em manter o elenco. Tanto que praticamente todos eles tiveram aumentos salariais considerados. Né? Tanto que hoje, para o Rony ir embora, ninguém quer pagar. Porque o Rony viveu ótimos momentos no Palmeiras quando foi renovar. Tinha um salário, né, elevado. O Dudu. Então, ela foi elevando os salários para não perder os jogadores. Só que agora ela viu realmente, né, que 2024, como não tivemos grandes resultados, né, não é de se jogar fora o Paulista e o vice-campeonato brasileiro, sim, mas o Palmeiras teve várias oportunidades. A gente sabe que o time do Botafogo é muito bom, mas o Palmeiras teve várias oportunidades de passar o Palmeiras, passar o Botafogo, né? Então, sinceramente, foi um momento que ela viu necessidade de mudar a política, pegar todo o dinheiro que ela fez em caixa, foi guardando esses anos sem contratar muita gente e, cara, botar pra rolo. Então, ela abriu os cofres mesmo, caiu pra dentro, cara, e, irmão, Palmeiras vem pra 2025 pra arrebentar, cara. Aí, tu bota aí, Facundo, Paulinho, Andreas, Vitor Roque. Vitor Roque, talvez desses que a gente falou, seja o mais difícil. Torres e Paulinho já confirmado, né? Só falta saiu o anúncio oficial do Paulinho, já fez exames médicos e tudo. Enfim. O Andreas Pereira tá bem adiantado também a negociação, tá? Ele tem vontade de voltar ao Brasil. Já sabe que ele, no fundo, é palmeirense. Deu aquela bola pro Davidson. Mas, enfim, fora de brincadeiras. Bernabei agora. Bernabei no radar da Leila, do Verdão. Vamos falar a verdade. O Inter não consegue fazer essa contratação. Acabou o contrato de empréstimo. E agora, meu irmão, vai cair no colo do Verdão. Um dos melhores, se não for o melhor lateral do Brasil. Então, rapaziada, é animador ver a reformulação que o Palmeiras está fazendo, que a gente tanto pediu. Então, a expectativa tá lá em cima para 2025. Bom, rapaziada, eu quero que você deixe nos comentários qual é a sua expectativa, o que você tá achando desse movimento todo do Palmeiras no mercado da bola. Tá bom, rapaziada? Não se esqueça, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.